Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 26 de novembro de 2021. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Nosso devocional que tem o tema Ó com grande esperança. Faltou talvez uma vírgula ali, mas dá para você entender aí. Ó com grande esperança. E nós vamos... Dentro desse tema, dentro dessa disposição, nós vamos falar de Zacarias capítulo 9 até Zacarias capítulo de número 11. Terminamos ontem o livro de Provérbios e hoje vamos então finalizar as Zacarias amanhã com os capítulos 12, 13 e também 14, finalizando então mais um livro. E aí na semana que vem vamos entrar em um novo livro, semana que vem vamos falar então de Cânticos e Eclesiastes. Mas falando de Zacarias capítulo 9 até o capítulo 11, o que nós temos aqui no profeta, ou na profecia de Zacarias, no livro do profeta Zacarias, é uma espécie de mudança agora, um pouco de foco. Alguns estudiosos vão dizer que a partir do capítulo 9, a profecia de Zacarias é de um tempo tardio, onde o profeta já estava mais maduro, que inicialmente, a gente viu aí as profecias, as visões de Zacarias, era quando ele era um pouco mais novo. Aqui ele está um pouco mais maduro, mais experiente, mas o ponto é que nós temos uma mudança então aqui no estilo da profecia de Zacarias, mas ele mantém as suas duas principais características. A profecia de Zacarias é extremamente escatológica, ou seja, sempre se referindo à restauração final do reino, à restauração final da terra, mas também prevendo a chegada do Messias, prevendo a chegada daquele que iria dar início ao período escatológico, sempre prevendo a chegada daquele que colocaria em marcha toda a conclusão da história, e é exatamente nesse sentido que nós vamos fazer o nosso devocional de hoje. Porque no capítulo 9 de Zacarias, a partir do versículo 9, ele vai descrever a chegada triunfal do Messias em Jerusalém. Jerusalém tem uma importância muito grande para o plano de Deus. Jerusalém faz parte do projeto e dos propósitos restauradores de Deus. Desde sempre, aquele lugar da terra foi escolhido por Deus para ali plantar ou dali fluir todo o seu reino escatológico. E o que nós vamos ter então é a descrição do profeta Zacarias da entrada triunfal do Messias em Jerusalém. Só que não só a entrada triunfal, mas à medida que ele vai estabelecendo a sua profecia, ele também vai mostrando aspectos que são importantes para o Messias. Então vamos começar. Zacarias 9, versículo 9, diz assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Jerusalém e Sião são sinônimos, são duas formas de se referir a Jerusalém. Então, alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Agora, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho cria de uma jumenta. Então, nós sabemos que essa profecia se cumpre em Jesus, inclusive é citada essa profecia quando Jesus entra em Jerusalém, mas o que nós percebemos aqui, a primeira característica é que o Messias, ele é o rei, mas ele é o rei humilde. Os reis da terra são pomposos e poderosos, mas preste atenção, o nosso rei, ele é humilde e perdoador. Então, essa é a primeira característica. O nosso rei não é como os reis da terra. O nosso rei não está preocupado com os poderes ou com os poderosos dessa terra. Lembra que os profetas, de forma geral, eles condenavam 3 grupos
dentro da nação de Israel? Os reis, por sua corrupção, e aqui nós vamos perceber já que o nosso rei, ele não tem as características dos reis da terra. O nosso rei, ele é um rei humilde. Lembra que Jesus, ele andou no meio das prostitutas. Lembra que Jesus andou no meio dos ladrões. Lembra que Jesus andou no meio daqueles que as pessoas não davam crédito. Os doentes, os impuros, todos aqueles que as pessoas não consideravam. O nosso rei, o rei eterno, imortal, o rei dos reis, andou com eles. E aqui nós, obviamente, nos identificamos, porque quando Jesus anda com os ladrões, quando Jesus anda com os impuros, esses somos nós. Nós também éramos impuros, éramos ladrões, quando ele veio a nós. Quando o rei estendeu não o seu tapete vermelho para entrar em um palácio de marfim, uma torre de marfim, onde ficaria distante do seu povo. Não, ele é o rei que estendeu o tapete vermelho e veio até nós. Veio até aqueles que não eram dignos e nos tornou dignos. Então, o nosso rei é um rei, mas é um rei humilde. Não um rei como os reis da terra, corrupto e sedento pelo poder. Não, o nosso rei é um rei humilde que andou entre as prostitutas e os ladrões. Agora, se o nosso rei é um rei humilde, se o nosso rei é um rei que estendeu o seu tapete vermelho para vir até os indignos, a pergunta que fica é: por que ser tão orgulhoso e soberbo? Se o nosso rei era humilde, por que ser tão orgulhoso e soberbo? Essa é uma pergunta que tem que reverberar no nosso coração. Em segundo lugar, ele é um comandante militar da paz, o general da paz. Olha o versículo 10. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar ao outro, do Eufrates até os confins da terra. Ele proclamará paz às nações. Ele destruirá os carros de guerra, mas não para dominar através do poder militar. A aristocracia, os ricos da época de Jerusalém, de Judá e de todo Israel, eles foram condenados por Deus porque eles oprimiam os pobres, porque em vez de usar os seus recursos para levar paz, eles eram cruéis e violentos. Os generais do mundo são cruéis e violentos. O que marca as guerras o que é comum em todas as guerras é a crueldade e a violência, especialmente dos comandantes militares. Agora, anote aí, o nosso general, aquele que é o nosso comandante militar, ele é misericordioso e paciente. O nosso soldado, aquele nosso comandante, ele não tem como marca a crueldade nem a violência. Pelo contrário, o nosso general, ele é misericordioso e paciente. E aí, lembre-se de Jesus, como ele se portou diante de Pilatos. Pilatos imaginava que por ser um comandante militar, ele poderia dominar Jesus pela força. Mas Jesus, ele disse para Pilatos: olha, você só faz aquilo que o meu Pai te autoriza. Como foi Jesus diante dos soldados romanos que o humilharam, zombaram dele? Como foi a atitude de Jesus diante dos soldados romanos que assolaram a sua vida, que açoitaram com açoites cruéis e severos? Ele foi, como diz o texto bíblico, como ovelha muda ao matadouro. Então, o nosso general, o nosso comandante militar, ele não é um opressor, ele não é um cruel violento, ele é um homem de paz. Ele é um homem que veio estabelecer a paz. É o general da paz. É o general que veio, de fato, estabelecer a paz entre nós. Agora, se o nosso general é o general da paz, por que somos tão implacáveis? Por que somos tão
cruéis e violentos? Por que que não podemos perdoar? Por que que queremos justiça e que sangue seja derramado? Se o nosso general, se o nosso comandante militar, se o nosso grande general de guerra é um general de paz, por que somos tão implacáveis? Mas em terceiro lugar, ele, além de ser um rei humilde, um comandante militar paciente e misericordioso, ele é um sacerdote que liberta. Olha o versículo 11. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança, com você libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Zacarias está se referindo aqui agora ao Deus de aliança. E essa aliança, ela era celebrada através dos sacrifícios que os sacerdotes ofereciam todos os dias diante de Deus. E aqui nós percebemos que esse é o terceiro aspecto do nosso Messias. Ele é um sacerdote, mas é um sacerdote que liberta. Os religiosos, eles ou são moralistas, ou eles são aqueles que acreditam que pelo cumprimento de leis morais e éticas serão salvos, ou os nossos sacerdotes, e esse é o terceiro grupo que é condenado pelos profetas, os sacerdotes infiéis. Então, ou nós temos homens que são moralistas, que acreditam que o cumprimento de leis morais e éticas vão colocá-los em uma condição privilegiada diante de Deus. Ou você tem os libertinos, aqueles que acham que não precisam mais cumprir nenhuma lei de Deus, que agora eles podem viver do jeito que quiser porque estão debaixo da era da graça e que eles não precisam mais observar nada da palavra de Deus. A palavra de Deus foi completamente esquecida, que nós temos que atualizar a palavra de Deus. Então, os religiosos ou são moralistas, acreditam que cumprir um grande código de ética e conduta os vai salvar, ou são libertinos, acreditam que Deus já não tem mais interesse nenhum em sua lei caducou, que a sua lei não tem mais nenhum valor. Mas lembre-se, Jesus, o nosso sacerdote, ele ama a lei de Deus. Jesus, ele obedeceu toda a lei de Deus. Lembre como Jesus fez. Jesus obedeceu o sábado. Jesus obedeceu todos os mandamentos de Deus. Jesus não deixou nenhum dos mandamentos de Deus serem esquecidos. Pelo contrário, o Sermão da Montanha, Jesus aviva todos os mandamentos de Deus. No Sermão da Montanha, Jesus lembra ao povo de todos os mandamentos de Deus, que é necessário obedecer, respeitar pai e mãe, que é necessário guardar o descanso, que é necessário não tomar o nome de Deus em vão, não adulterar, não roubar, não mentir. Jesus afirmou isso no Sermão do Monte. Por quê? Porque Jesus amava a lei de Deus, só que Jesus nunca ensinou a obediência à lei de Deus como forma de salvação. E também Jesus nunca ensinou que devemos devemos ignorar a lei de Deus. Não, Jesus sempre amou a lei de Deus, mas nunca como forma de salvação. Ele sempre afirmou que salvação estava nele. Então, o nosso sacerdote é um sacerdote que liberta, que tira, como o texto bíblico diz, que tira prisioneiros de dentro do poço, que tira prisioneiros das suas cadeias. Por quê? Os moralistas, eles vão prender. A lei de Deus, ou usar a lei de Deus como forma de salvação, produz prisão. Mas a libertinagem também produz prisão. E o que Jesus está mostrando, e o que o texto está falando, é que o nosso Messias, ele não é um moralista, mas ele também não é um libertino. Ele ama a lei de Deus. Agora, a terceira pergunta é: por que somos tão desobedientes? Se Jesus amou a lei de Deus, se Jesus obedeceu à lei de Deus, por que somos tão desobedientes? Essa é a pergunta que fica.
E, para concluir todo o texto, o próprio texto vai de alguma forma concluir, e eu vou concluir o texto com a leitura aqui do versículo 12, que diz o seguinte: voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Vou ler de novo o versículo 12. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Ó, quão grande esperança! Ó, quão grande esperança! Esse é o tema do nosso devocional. E a nossa esperança é essa, que o Messias, aquele que veio, que o Messias, aquele que assumiu o controle de todas as coisas, aquele que com a sua vida nos mostrou o rei perfeito, o comandante militar perfeito e também o sacerdote perfeito. Esse que mostrou-se dessa forma e que nós cremos, virá e consumará todas as coisas. E essa é a nossa esperança. Vivemos nesse mundo em paz, confiando nas promessas do Senhor. Vivemos neste mundo, mundo marcado e mundo ainda com a presença dos inimigos de Deus, mas confiantes em todas as promessas de Deus e no fato de que Ele vai cumprir cabalmente cada uma das suas boas promessas. E como ele disse aqui, voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança. E que grande esperança é essa que nós temos. Bom, qual é a aplicação que a gente faz aí para finalizar então o nosso devocional de hoje? É muito simples. Falamos aqui da beleza do Senhor Jesus. Então, aqueça o seu coração com a beleza do Senhor Jesus. Os homens, eles estão colocando a sua esperança em coisas falsas. Os homens estão colocando a sua esperança em coisas que não podem trazer esperança. Mas nós somos prisioneiros da verdadeira esperança. A nossa esperança está, de fato, no Messias que veio, no nosso Rei verdadeiro, no nosso comandante militar que traz a paz e no sacerdote que nos liberta, e é nisso que nós confiamos e essa é a nossa esperança. Então, deixe essa esperança aquecer o seu coração, deixe essa esperança se avivar no seu coração, deixe essa viva esperança estar forte no seu coração a ponto de suprimir toda a sua tristeza, a ponto de suprimir toda a sua angústia e que as nossas ansiedades que tanto nos assolam possam ser completamente cobertas pela esperança de que o nosso Messias, ele já veio e está cumprindo o seu plano nessa terra, tá bom? Essa é a palavra de hoje. Eu quero encerrar aqui o nosso devocional fazendo a oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou, que está lá em Mateus, no capítulo de número 6. É o texto que é a oração que a gente sempre faz, tanto na segunda-feira como na sexta-feira. E hoje nós vamos encerrar, então, com a oração do Pai Nosso. Se você puder, então, pare aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Oremos assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Antes só de terminar, eu quero dar um aviso importante. Na semana que vem, nós vamos dar sequência à maratona bíblica, lendo Cânticos e também Eclesiastes, como eu falei, mas o nosso devocional não será baseado na maratona bíblica. O nosso devocional vai ser baseado nesse livro aqui, ó,
Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. As boas novas de grande alegria. 25 devocionais para o Natal. Então, a partir de segunda-feira, eu começo um devocional específico sobre o Natal, baseado nesse livro. Esse livro. Deixa eu ver aqui. O que eu fiz aqui, gente? Aqui. Esse livro que está disponível gratuitamente em modelo digital no site da Editora Fiel. Então você pode acessar lá o site da Editora Fiel e baixar. Se você não conseguir, é só você me avisar que eu te mando o link. E ele também você pode ser comprado de forma física por R$ 1,99 no site da Editora Fiel. Então, a partir de segunda-feira, a gente começa aí 25 devocionais até o Natal. Vamos terminar um pouquinho antes do Natal, mas é só para ajustar aí o nosso calendário, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe, excelente final de semana para todos. Nos encontramos no domingo às 10 da manhã para o nosso Nave 1, tá bom? Deus abençoe e fiquem com Deus.